Somebody time. Capítulo 39. 1. A intervalos, Salinas sofria de uma branda erupção de moralidade. O processo nunca variava muito. Uma erupção era como outra. Às vezes começava no púlpito e outras com a nova e ambiciosa presidente do Clube Cívico Feminino. O jogo era invariavelmente o pecado a ser erradicado. Havia algumas vantagens em se atacar o jogo. A primeira era que se podia discutir o assunto, o que já não acontecia com a prostituição. Era um mal óbvio e a maioria dos jogos era operada pelos chineses. Havia pouca possibilidade de se estar prejudicando um parente. Da igreja do clube, o incêndio se alastrava para os 2 jornais da cidade. Editoriais exigiam uma limpeza. A polícia concordava, mas alegava escassez de homens e tentava aumentar seu orçamento, algumas vezes conseguindo. Quando chegava ao estágio editorial, todos sabiam que as cartas estavam na mesa. O que se seguia era tão cuidadosamente produzido como um balé. A polícia se aprontava, as casas de jogo se aprontavam e os jornais apresentavam editoriais de congratulações com antecedência. Depois ocorria a batida policial, inevitável e certa. 20 ou mais chineses importados de Pajaro, uns poucos vagabundos, 6 ou 8 caixeiros viajantes que eram estranhos na cidade e por isso não haviam sido avisados. Caíam na rede da polícia. Eram fichados, presos, multados e soltos na manhã seguinte. A cidade relaxava outra vez imaculada, as casas de jogo perdiam apenas uma noite de negócios, além das multas. É um dos triunfos das criaturas humanas o fato de poderem saber de uma coisa e mesmo assim não acreditarem. No outono de 1916, Cal estava assistindo uma noite ao jogo de Fantan na casa de Short Lin quando foi surpreendido por uma batida policial. Ninguém o notou no escuro e o chefe ficou embaraçado por encontrá-lo na cela pela manhã. O chefe telefonou para Adam, arrancou-o da mesa em que tomava o café da manhã. Adam percorreu a pé os 2 quarteirões até o prédio municipal, pegou o Cal, atravessou a rua para recolher sua correspondência e depois os 2 voltaram para casa. Lee mantivera quentes os ovos de Adam e fritara mais 2 para Cal. Aaron passou pela sala, a caminho da escola, perguntando a Cal: "Quer que eu espere por você?" "Não." Cal manteve os olhos abaixados e comeu os ovos. Adam não dissera nada, a não ser: "Vamos embora." Depois de agradecer ao chefe no prédio municipal. Cal comeu o que não queria, lançando olhares furtivos para o rosto do pai. Nada podia apreender da expressão de Adam. Parecia-lhe ao mesmo tempo aturdida, furiosa, pensativa e triste. Adão olhava fixamente para sua xícara de café. O silêncio foi se avolumando até que parecia ter o peso da idade, tão difícil de remover. "Café?" perguntou Lee, aparecendo na porta. Adam sacudiu a cabeça lentamente. Lee retirou-se e desta vez fechou a porta da cozinha. No silêncio rompido, apenas pelo tic-tac do relógio, Cal começou a sentir medo. Tinha a sensação de que fluía do pai uma força que nunca antes conhecera. Coceiras de agonia lhe subiam pelas pernas e ele receava se mexer para restaurar a circulação. Derrubou o garfo contra o prato para fazer um barulho, mas o ruído foi absorvido pelo silêncio. O relógio bateu 9 badaladas, que também foram absorvidas. Enquanto o medo começava a esfriar, o ressentimento tomou seu lugar. Uma raposa acuada também pode sentir raiva da garra que a mantém imobilizada. Cal levantou-se de um pulo subitamente,
não sabia que ia se mexer. Gritou e não sabia que ia falar. Faça o que tem que ser feito comigo. Pode fazer, mas acaba logo com isso. Seu grito foi também absorvido pelo silêncio. Adam levantou a cabeça lentamente. É verdade que Cal nunca antes fitara o pai nos olhos, e é verdade também que muitas pessoas jamais fitam seus pais nos olhos. As íris de Adam eram de um azul claro, com linhas radiais escuras que conduziam aos vórtices das pupilas. No fundo de cada pupila, Cal avistou o seu próprio rosto, refletido, como se dois Cals o fitassem. E Adam disse, muito devagar: Eu lhe faltei, não é mesmo? Era pior do que um ataque. Cal ficou atordoado. Como assim? Você foi apanhado numa casa de jogo. Não sei como foi parar lá, o que estava fazendo, por que estava lá. Cal tornou a sentar, desconsolado, olhando para o prato. Você joga, filho? Não, senhor. Estava apenas assistindo. Já tinha estado lá antes? Já, sim, senhor. Muitas vezes. Por que vai até lá? Não sei. Sinto-me irrequieto à noite, talvez como um gato vadio. O pensamento de Kate e o gracejo débil pareceram-lhe horríveis. Fico andando quando não consigo dormir. Adam pensou por um momento, inspecionando cada palavra. Seu irmão também fica perambulando à noite? Ah, não, não, senhor. Ele não pensaria nisso. Não é irrequieto como eu. Quer saber uma coisa, Cal? Não conheço nada a seu respeito. Cal sentiu vontade de enlaçar o pai, abraçá-lo com força, ser abraçado. Queria alguma demonstração intensa de compaixão e amor. Pegou a argola de madeira do guardanapo e passou o polegar por dentro, dizendo suavemente: Eu lhe contaria tudo, se me perguntasse. E eu não perguntei. Isso mesmo, não perguntei. Sou um pai tão ruim quanto meu próprio pai foi. Cal nunca ouvira aquele tom na voz de Ada. Estava rouca, trêmula de emoção. Ele parecia tatear entre as palavras, procurando-as no escuro. Meu pai fez um molde e obrigou-me a entrar nele, disse Ada. Era um péssimo molde, mas eu não podia ser refeito. Ninguém pode ser refeito. E assim eu permaneci como era. Não fique triste, senhor. Já teve tristeza demais. Será mesmo? É possível. Mas é verdade que eu não conheço meus filhos. E não sei se ainda há tempo de conhecê-los. Eu lhe direi qualquer coisa que quiser saber. Basta me perguntar. Por onde eu devo começar? Pelo início? Está triste ou zangado por eu ter ido para a cadeia? Para surpresa de Cal, Adam soltou uma risada. Você apenas passou por lá, não é mesmo? Não fez nada de errado. Talvez estar lá fosse errado. Cal queria assumir qualquer culpa. Houve um tempo em que eu também estive preso, murmurou Ada. E fui preso apenas por estar onde não devia. Passei quase um ano preso. Cal tentou absorver aquela heresia. Não acredito. Algumas vezes também não acredito. Quando eu escapei, arrombei uma loja e roubei algumas roupas. Não acredito, balbuciou Cal. O afeto e a intimidade eram tão deliciosos que ele se apegou tenazmente. Respirava com cuidado, a fim de não perturbar o clima. E Adam disse: Lembra-se de Samuel Hamilton? Ah, claro que lembra. Quando você era pequeno, ele me disse que eu era um péssimo pai. Ele me bateu, derrubou-me no chão, a fim de fazer-me compreender. Aquele velho, ele era um velho duro. E sei agora o que ele tensionava. Sou igual a meu pai. Ele não permitiu-me ser uma pessoa e não encarei meus filhos como pessoas. Era isso que Samuel estava querendo dizer. Ele fixou Cal nos olhos e sorriu. Cal transbordava de afeição pelo pai.
Não achamos que seja um péssimo pai, Senhor. Pobres coitados, como poderiam saber? Nunca tiveram outro tipo de pai? Estou satisfeito por ter ido para a cadeia. Eu também estou. Adam riu. Estivemos os dois na cadeia e por isso podemos conversar. Talvez você possa me contar que tipo de rapaz é? Seria possível? Sim, senhor. E quer contar? Sim, senhor. Pois então me conte. Há uma responsabilidade em ser uma pessoa. É mais do que apenas ocupar um espaço em que haveria ar. Como você é? A sério? Perguntou Cal timidamente. A sério, claro que é a sério. Fale-me a seu respeito, isto é, se você quiser. Bom, eu sou... Cal parou. Não é fácil quando se tenta. Posso compreender. Talvez seja até impossível. Fale-me do seu irmão. O que quer saber a respeito dele? O que você pensa dele? Isso é tudo o que pode me dizer. Ele é bom, não faz coisas ruins, não pensa coisas ruins. Está agora falando sobre você mesmo. Como, senhor? Está dizendo que você faz e pensa coisas ruins. O rosto de Cal ficou vermelho. É verdade, senhor. Coisas muito ruins? Sim, senhor. Quer que eu conte? Não, Cal. Já contou. Sua voz já contou. Os olhos já contaram. Está em guerra com você mesmo, mas não deve sentir-se envergonhado. É horrível estar envergonhado. Aaron costuma sentir-se envergonhado? Ele não faz coisa alguma que possa se envergonhar. Ada inclinou-se para a frente. Tem certeza? Tenho, sim, senhor. Diga-me uma coisa, Cal. Você o protege? Como assim, senhor? Se soubesse de alguma coisa horrível ou cruel, esconderia dele? Eu acho que sim. Acha que ele é fraco demais para aguentar as coisas que você pode suportar? Não é isso, senhor. Ele é bom. É bom de verdade. Nunca faz mal a ninguém. Nunca diz coisas ruins a respeito de ninguém. Não é mesquinho, nunca se queixa e é corajoso. Não gosta de brigar, mas briga quando não há outro jeito. Ama seu irmão, não é mesmo? Amo, sim, senhor. E faço coisas ruins com ele. Estou sempre enganando e às vezes o magoo sem qualquer motivo. E depois se sente arrependido. Isso mesmo, senhor. E Aaron sofre muito? Não sei. Ele ficou angustiado quando eu não quis entrar para a igreja. Ficou desesperado quando Abra disse uma vez que o odiava, de tão zangada que estava. Ele caiu doente, teve febre. Não se lembra? Lee até chamou o médico. Adam disse aturdido. Como que eu pude viver com vocês sem saber dessas coisas? Por que é que Abra ficou zangada? Não sei se eu devo contar. Então não quero que conte. Não é tão terrível assim. Acho que não tem problema se contar. Ada está querendo ser um ministro de Deus, Senhor. Aaron está querendo ser um ministro de Deus, Senhor. Mr. Rolfe, ele gosta dessas coisas da igreja e Aaron sentiu-se atraído. Pensou que talvez não se casaria e pudesse ir para um retiro. Como um monge? Isso mesmo, senhor. E Abra não gostou da ideia. Não gostou? Ela cuspiu fogo de tão furiosa. Pode às vezes ficar louca de raiva. Pegou a caneta tinteira de Aaron, jogou na calçada e pisou em cima. E disse que desperdiçara metade de sua vida com Aaron. Adam riu. Qual é a idade de Abra? Tem quase 15 anos, mas ela tem mais do que isso em algumas coisas. Concordo com você. E o que o Aaron fez? Ficou quieto, mas sentiu-se desesperado. Acho que você poderia tirá-la de Aaron nessa ocasião. A Abra é a namorada de Aaron. Adam fitou bem fundo os olhos de Cal e depois gritou. Lee! Não houve resposta. Lee! Não ouvi sair. Estou querendo tomar um café fresco. Cal levantou-se de um pulo. Vou fazer. Você deveria estar na escola. Não quero ir. Mas deve ir. Aaron foi. Eu estou feliz.
Eu quero ficar com você. Adam baixou os olhos para as próprias mãos e murmurou meio inibido. Vai fazer o café. Enquanto Cal estava na cozinha, Adam se contemplou interiormente com espanto. Os nervos e os músculos vibravam com uma fome ansiosa. Os dedos ansiavam em agarrar, as pernas queriam correr. Os olhos puseram a sala em foco avidamente. Viu as cadeiras, os quadros, as rosas vermelhas no tapete e as coisas novas, coisas amistosas. Nasceu em seu cérebro um apetite intenso pelo futuro, uma sensação agradável de expectativa, como se os próximos minutos e semanas pudessem trazer coisas maravilhosas. Sentiu um amanhecer de emoção, com um dia deslumbrante e sereno a se estender pela frente. Entrelaçou os dedos por trás da cabeça e esticou as pernas. Na cozinha, Cal ansiava para que a água esquentasse logo na cafeteira, mas apesar disso sentia-se satisfeito por esperar. Depois que o milagre se torna familiar, deixa de ser um milagre. Cal perdera o espanto pelo relacionamento maravilhoso com o pai, mas o prazer persistia. O veneno da solidão e a inveja corrosiva da ausência da solidão haviam desaparecido. Ele estava limpo e puro. Sabia disso. Atiçou um ódio antigo para atestar a si mesmo e descobriu que o ódio desaparecera. Queria servir ao pai, oferecer-lhe um grande presente, realizar alguma grande tarefa em homenagem ao pai. O café transbordou e Cal gastou alguns minutos a limpar o fogão. Disse a si mesmo, eu não teria feito isso ontem. Adam sorriu-lhe quando ele entrou na sala com um bule de café fumegante. Farejou firme e disse, é isso um cheiro que poderia me levantar de uma sepultura de concreto. Mas ferveu, disse Cal. Tem de ferver para ficar gostoso. Gostaria de saber para onde ele foi. Talvez ele esteja em seu quarto. Quer que eu dê uma olhada? Não precisa. Ele teria respondido se estivesse lá. Quando eu terminar a escola, senhor, pode me deixar cuidar do rancho? Está planejando com muita antecedência. Quais são os planos de Aaron? Ele quer ir para a universidade. Mas não diga a ele que eu contei. Deixe que Aaron fale e finja surpresa. Isso é ótimo, mas você não quer ir também para a universidade? Aposto que eu poderia ganhar dinheiro com o rancho, suficiente para pagar os estudos de Aaron na universidade. Adam tomou um gole do café. É uma atitude generosa. Não sei se eu devo lhe dizer isso, mas quando perguntei antes que tipo de rapaz Aaron era, você defendeu-o tão mal que pensei que o detestasse ou até mesmo odiasse. Já o odiei, disse Cal com veemência, e também o magoei. Mas posso lhe dizer uma coisa, senhor? Não o odeio agora, e nunca mais tornarei a odiá-lo. Acho que não odiarei ninguém, nem mesmo minha mãe. Ele parou de falar de repente, atônito com o descuido. A mente ficou paralisada, tensa e desamparada. Adão olhou fixamente para a frente, esfregou a testa com a palma da mão, finalmente disse, você sabe de sua mãe? Não era uma pergunta. Sei, sim, senhor. Tudo, tudo, senhor. Adam recostou-se na cadeira. Aaron sabe? Ah, não. Ele não sabe de nada, senhor. Por que falou assim? Eu nunca contaria a ele. Por que não? Cal balbuciou. Acho que ele não conseguiria suportar. Não tem ruindade suficiente para aguentar. Ele quis acreditar, assim como o senhor também não pode aguentar. Mas não o fez. O rosto de Adam pareceu cansado. Mexeu a cabeça de um lado para o outro. Presta atenção, Cal. Acha que há alguma possibilidade de impedir Aaron de descobrir? Pense com cuidado. Ele não se aproxima de lugares assim, senhor. Não é como eu. E se alguém lhe contasse? Não creio que ele acreditasse, senhor.
Acho que daria uma surra em quem lhe contasse e ficaria convencido de que se tratava de uma mentira. Você esteve lá? Estive, sim, senhor. Tinha de saber. Uma pausa e Cal acrescentou muito excitado. Se ele fosse para a universidade, nunca mais viesse. Nessa cidade. Adam assentiu. Tem razão, poderia resolver tudo. Mas ele ainda tem mais 2 anos de escola. Talvez eu possa dar um jeito de fazê-lo se apressar e terminar o curso em mais 1 ano. Ele é muito inteligente. Mas você é mais inteligente? Um tipo diferente de inteligência, senhor. Adam teve a sensação de estufar até ocupar todo um lado da sala. O rosto era firme, os olhos azuis penetrantes, e ele exclamou bruscamente. Cal, o que é, senhor? Eu confio em você, filho.